Olá, futuros advogados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curso Prova da Ordem. Professor Lucas Ávila aqui mais uma vez com vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o edital da 36ª edição do Exame de Ordem, a última edição da prova da OAB em 2022. E esse documento é nada mais, nada menos aquele que traz as regras do jogo, prazos, o que pode, o que não pode, e também algumas novidades, temas que foram adicionados, que podem ser cobrados na prova. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, se você está pretendendo enfrentar essa prova, fique comigo nesse vídeo até o final para poder fazer a sua prova muito mais tranquilo e a sua preparação fluir com o pé direito desde o começo, tá bom? E lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente publica por aqui. E já clica aí no gostei, porque isso nos ajuda muito a continuar com o nosso trabalho, tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos lá. Então vamos começar a nossa análise falando sobre o fim dos algarismos romanos para identificar a edição do exame de ordem. Quem já acompanha o exame de ordem há algum tempo sabe que até pouco tempo atrás era sempre em números romanos que se identificava a edição do exame de ordem. Edição X para edição 10, edição XI para edição 11 e assim vai. Só que chegou uma hora, começou a ficar confuso, né, pessoal? XXX, VI, 3I... E assim foi, e aí quando começou a aumentar o número começou a ficar complicado. Então a OAB resolveu fazer alguma coisa sobre isso. Então desde a edição passada, eles mudaram o número, né, para algarismos arábicos, né? 35 foi a edição passada e essa consolidou então essa mudança, se tornando a 36ª edição do Exame de Ordem. É uma novidade pequena, mas é interessante, é importante a gente pontuar aqui, até para você buscar suas informações aí, usando a termologia correta nos buscadores, tá bom? Primeira coisa que nós vamos passar aqui depois dessa novidade simples é as principais datas, né? O cronograma geral de eventos. Esse cronograma aqui, pessoal, fica lá no finalzinho do edital. Se você for até o final, nas últimas páginas tem esse cronograma geral. É sempre legal ter ele à mão. É interessante até que você imprima essa página e cole aí na sua mural de aviso, deixe aí na sua mesa, para você não se perder nas datas. Muita gente perde inscrição, perde prazo para recorrer, perde prazo para muita coisa. Ou não tem noção, às vezes, do tempo que tem para se preparar, etc. Então esse cronograma é muito importante, tá? Nele tem tudo. E a gente destacou aqui as principais datas, né? Do dia 12 ao dia 19 vai ser a inscrição, é o mesmo prazo para solicitar a isenção. O prazo limite para pagar a taxa de inscrição é dia 4/10. Realização da prova da primeira fase no dia 23/10 e assim por diante. Aqui também tem a data do edital complementar da repescagem, 26/9/2022. Então, para aqui o vídeo, dá uma olhadinha nesse cronograma geral. Nós vamos falar sobre as datas mais específicas agora no decorrer do vídeo, então eu não vou me aprofundar nesse calendário aqui, tá? Mas é importante falar sobre ele e também destacar aqui nessa imagem aqui as principais datas para que você possa observar. Agora vamos falar das inscrições. Sobre as inscrições, elas terão início às 17 horas do dia 12 de agosto e vão até às 17 horas do dia 19 de agosto. Esse é o período que você tem para entrar no site oficial da FGV e realizar a sua inscrição, tá? Essa inscrição você pode fazer mais de uma, mas vai valer aquela que você pagar o boleto. Por que eu digo isso? Porque você pode fazer mais de uma inscrição com escolhas da disciplina para a segunda fase diferentes. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha, eu tô com dúvida se eu vou fazer a prova de segunda fase em Direito Civil ou em Penal, né? Vamos supor que tu tivesse essa dúvida doida aí entre essas disciplinas tão diferentes, né? Quero fazer entre Civil e Penal. Não sei qual que eu vou fazer. Como é que eu faço para decidir? Depois sobre isso. Não quero decidir agora. Não sabia que tinha que escolher agora. O que eu faço? Você faz duas inscrições, uma escolhendo Direito Civil e outra escolhendo Direito Penal. Qual é que vai valer para depois a FGV marcar lá qual vai ser a sua escolha de disciplina para a segunda fase? Aquela que você pagar o boleto primeiro, tá? E você tem até às 16 horas do dia 4 de outubro para reimprimir o seu boleto e até ao fim desse mesmo dia
para realizar o pagamento da sua inscrição. Então fique muito atento, porque você não tem até o final do dia 4 para imprimir o boleto. Você tem até às 16 horas e depois esse recurso vai ser removido do site oficial da inscrição do exame de ordem, que é o oab.fgv.br. Não estava aqui, mas eu vou adicionar aqui para a gente, ó. Pode digitar no seu navegador. O link para a inscrição vai estar disponível só durante esse período, então se você entrar lá, viu esse vídeo antes, não tiver o link, tem que aguardar às 17 horas do dia 12 para fazer a sua inscrição, tá bom? O pedido de isenção é pelo mesmo período, e se você tem interesse em pedir a isenção no exame de ordem, são vários os requisitos. Eu não vou me aprofundar aqui porque eu já tenho vídeo específico aqui no canal sobre o pedido de isenção. Então, eu vou recomendar que você leia a partir do item 2.6 do edital. E quem pode fazer o exame de ordem, pessoal? Poderão realizar o 36º exame de ordem todos aqueles que tiverem no 9º ou no 10º nível até o 2º semestre de 2022. Então, se você não estiver matriculado no 9º ou no 10º nível, ou já tiver concluído o curso de Direito, você estiver, por exemplo, no 8º nível nesse momento, você não pode realizar o exame de ordem, tá bom? Então, continuando aqui. Sobre a escolha da disciplina para a segunda fase e os locais de prova. Seguinte, pessoal, é na inscrição para a primeira fase, como eu comentei no começo do vídeo, que você tem que fazer a escolha da disciplina para a segunda fase. Você pode optar entre direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito empresarial, direito penal, direito do trabalho ou direito tributário por enquanto. Essas são as disciplinas que na 36ª edição do exame de ordem você poderá escolher para a segunda fase, tá? Então, se está com dúvida, segue a minha dica lá da inscrição múltipla, lá agora nesse momento que você está com dúvida, e quando você tiver certeza, você paga o boleto da disciplina que você quer mesmo para a segunda fase do exame de ordem. E sobre o local de prova, antes você tinha que escolher o local de prova do local onde você tinha se graduado, ou do seu domicílio eleitoral, tinha uma regra assim. Agora a OAB mudou isso e você vai poder escolher qualquer lugar do Brasil para fazer a sua prova sem nenhum problema. Lembrando apenas que a prova de primeira fase e segunda fase deverão ser no mesmo local. Caso você queira trocar o estado de realização da segunda fase, eu vou deixar o link aqui no final na descrição do vídeo com a nossa análise completa do edital, em que a gente detalha mais esse ponto especificamente, porque é uma coisa muito específica, mas nessa nossa publicação isso está bem detalhado e bem explicado lá. Mas, em primeiro momento, né, você que está fazendo essa escolha agora, você pode escolher qualquer área, qualquer local do Brasil para realizar a sua prova, tá bom? Sobre a repescagem, muita gente chega nesse edital já perguntando, tá, mas e a repescagem, e a repescagem, e a repescagem, a repescagem, a repescagem? A repescagem, pessoal, o regramento dela é previsto no edital complementar. É nesse edital que vai ter o período de inscrição, o valor da taxa de inscrição e outros detalhes de regramento específico para quem está na repescagem que a FGV queira comunicar. E esse edital está previsto para o dia 26 de setembro de 2022. Então tem que aguardar. Você que já está pensando na repescagem, aguarda aí que no dia 26, em algum horário do dia, vai sair esse edital complementar. A gente sempre noticia por aqui também, por todos os nossos canais. Então fica de olho aí para não perder essa data de inscrição, porque quem perde, ia fazer a repescagem, perdeu essa inscrição, depois não tem choro, tem que fazer tudo de novo. Então vamos ficar atentos com isso, tá bom? Outro ponto importante para a gente comentar aqui é sobre o fechamento dos portões e os equipamentos de proteção. O fechamento dos portões, pessoal, está previsto para as 12h30 pelo horário de Brasília. Então chegou 12h31, o portão está fechado, acabou, não tem o que fazer. Tá? Então vamos ficar atento ao horário de fechamento dos portões, para não ser aqueles que vão chegar lá e ser barrados depois de já ter gasto R$ 295 com o valor de inscrição, que é bem salgado no exame de ordem, né? E como a pandemia ainda não acabou, também vale lembrar que você pode utilizar os seus equipamentos individuais de proteção, desde que observe as regras do edital, né?
são luvas descartáveis transparentes ou com coloração leitosa, semi-transparentes, face shield estilo viseira ou máscara de proteção individual e seu próprio recipiente de álcool em gel, desde que ele seja transparente, né? E isso aqui você tem direito de utilizar independente dos equipamentos que a FGV vai fornecer no dia da avaliação também, tá? Bom, isso aqui era sobre regras gerais. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas novidades nessa prova, mais importantes especificamente sobre os temas que foram acrescentados nesse edital. Sobre novas leis que podem ser cobradas no 36º exame de ordem. Todas as leis, tá? Isso aqui eu tô falando aqui, ó, em tese, tá, pessoal? Porque tem um conteúdo programático no edital, porém, esse conteúdo programático ele não fecha completamente todas as disciplinas. Ele traz ali das disciplinas que tem na segunda fase, tá? Então, em tese, no exame de ordem, na primeira fase, pode ser cobrado todas as leis que entraram em vigor até a data da publicação do edital, que foi no dia 9 de agosto de 2022. Então, tudo que entrou em vigor até essa data pode ser cobrado, mas tudo aquilo que entrou em vigor após não pode ser cobrado. Vou fazer uma pequena ressalva aqui, pessoal, que as novidades jurídicas normalmente demoram um pouquinho para ser cobrado no exame de ordem. Então não se assuste se uma lei foi promulgada no dia 7 e você acha, meu Deus, vai cair no exame de ordem, meu Deus do céu, o que eu faço? Tem que aprender essa lei. Calma, a OAB tem que elaborar uma questão sobre essa nova temática, tem que ir para o banco de questões dela, tem que ser sorteado para ser incluído nesse exame de ordem, ou selecionado, não sei qual é o procedimento deles, né? Então, muita calma nessa hora. Foca naquilo que já costuma cair, porque você precisa fazer metade dessa prova. E é muito mais importante que você foque naquilo que você já sabe que cai do que naquilo que talvez possa cair. Tá bom? Então, vamos rapidamente aqui passar por algumas novidades que podem ser cobradas no exame de ordem que foram acrescentadas em relação ao edital passado. Então, se nós compararmos o edital passado com esse edital, lá na parte de conteúdo programático, são esses os assuntos que foram incluídos em cada disciplina. Eu não vou ler aqui, porque seria praticamente repetir o que está no texto na tela, mas eu vou passar agora por todos esses temas para que você possa pausar e observar com mais calma aí quais são essas novas leis que foram incluídas em todas as disciplinas, tá? Então, aqui nós temos de direito administrativo, civil, processo civil e constitucional. Nessa outra página aqui, nós temos direito empresarial e direito processual penal, que foram as disciplinas que também sofreram alguma mudança aí no conteúdo programático. Ah, professor, mas eu já vi questão de alguns sistemas aí antes sendo cobrado no exame de ordem. Sim, pode ser cobrado, porque como eu disse, tudo que entrou em vigor até a data da publicação digital pode ser cobrado. Mas esses assuntos especificamente, que são do conteúdo programático, mais ainda da segunda fase do que da primeira, né? É bom que você fique de olho nessas normas aí, porque elas foram adicionadas. Então a OAB botou o olho sobre elas, pensou sobre elas e incluiu no edital. Então são normas que é importante que você tenha noção de que foram incluídas especificamente no edital. Não que elas não pudessem ser cobradas antes, tá? Que fique bem claro isso. E vamos falar de outras novidades. Uma coisa muito interessante que aconteceu nesse edital, pessoal, é que agora a OAB deixou bem claro sobre a possibilidade de cobrar nas questões da segunda fase do exame de ordem temas interdisciplinares. Então ela pode comunicar ali um direito civil com direito administrativo, por exemplo, tá? Então ela trouxe essa questão da interdisciplinaridade para as questões da segunda fase do exame de ordem também. Professor, mas ela pode cobrar um negócio de tributário lá em civil? Olha, eles têm que estar muito bem amarradinhos para a OAB cobrar isso sem ter problemas. Então, não vamos criar pânico sobre isso, tá? Vão ser coisas que estão muito próximas uma da outra, tá? Temáticas que realmente se comuniquem e que faça sentido de serem cobradas, né? Um direito civil, um direito constitucional, que já se comunicava antes. A OAB só deixou mais claro, porque essa era uma prática que já vinha sendo executada, tá bom? E outra novidade muito importante a gente destacar aqui é que o prazo recursal da primeira fase, pessoal, vai se iniciar no dia seguinte à aplicação da prova. Antes tinha um tempo até que se abrisse esse prazo. Agora o prazo para recorrer do gabarito,
ele abre e no dia imediatamente posterior. Depois tem um novo prazo para recorrer de um erro de contagem das questões, né? Por exemplo, você fez 39, mas você olha o seu espelho lá e tá as 40 marcadas, a máquina leu errado e você quer recorrer disso. Isso aí tem um novo prazo. Mas o prazo para contestar o gabarito, ele vai abrir no dia seguinte. Então é muito importante você sair da prova e sair atrás das questões passíveis de anulação para que você possa recorrer e a OAB anular as que devem ser anuladas. É exemplo do último exame de ordem que nós tivemos questões anuladas. Tá bom? Então tem essa mudança no prazo também. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria falar para você que vai enfrentar essa prova que essas regras que eu trouxe são muito importantes, mas é muito importante também que você vá um pouco mais a fundo para conhecer o exame de ordem, porque é uma prova muito diferente das outras. É uma prova, inclusive, que tem um alto índice de reprovação, mas que apesar disso, nem sempre aquele que estuda mais passa. Às vezes aquele que estudou menos passa e aquele que estudou mais não passa. Ou aquele que sabe mais não passa e aquele que sabe menos passa. O que isso explica? O que explica isso, na verdade? É porque para enfrentar o exame de ordem você tem que pensar estrategicamente. Vou dar um exemplo para vocês. Você sabia que as questões na prova da OAB são distribuídas de forma não uniforme? Enquanto algumas disciplinas têm 8 questões, outras disciplinas têm 2 questões. Então o que é mais importante você focar? Naquela disciplina que tem 8 questões, por exemplo, como ética, que é fácil de estudar, ou em uma disciplina que tem 2 questões e é difícil de estudar, por exemplo, como filosofia? E esse é só um dos parâmetros que você pode utilizar para direcionar o seu estudo para alcançar mais facilmente o resultado positivo no dia da prova. A OAB, a prova da OAB, como é aplicada muitas vezes no ano, também, ao longo do tempo, olhando os assuntos que são mais cobrados, a gente consegue ter um direcionamento também de quais são os assuntos mais importantes para você focar a sua preparação. E eu não estou dizendo aqui que você deve negligenciar algumas disciplinas ou negligenciar alguns assuntos. Não. Mas é claro que existe uma ordem estratégica que vai te beneficiar caso você tenha isso na hora, utilize isso na hora de realizar a sua preparação. Então, para não me alongar mais aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o nosso roteiro de estudos que é feito com base nesse objetivo, que é tornar a sua preparação mais direcionada e eficaz, para que você consiga os seus 40 pontos. E além disso, também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os nossos cursos, nossa plataforma de questões comentadas, que você pode gerar prova por assuntos, acompanhar o seu desempenho estatístico em cada disciplina, que tem comentário alternativa por alternativa para o que está certo, para o que está errado, e que é muito legal para você utilizar em conjunto com o nosso roteiro de estudos, e também o link para outros vídeos em que eu falei sobre preparação para você que está começando essa jornada, tá bom? E por hoje era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei, compartilha, inscreva-se se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente procura por aqui. E me segue lá nas redes sociais, @ProfLucasAvila. Pode falar direto comigo, que terei o maior prazer em te ajudar, ou as nossas redes sociais também, @Prova da Ordem, que nossa equipe estará preparada e à sua disposição para te ajudar nesse caminho, porque no exame de ordem todos podem passar, não tem concorrência. Você só precisa vencer você mesmo e, é claro, a FGV, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.